Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra... A paz do Senhor, crianças. Sejam bem-vindos em mais uma Escola Bíblica Dominical, hoje dia 6 de junho de 2021. Que bom que nós já estamos aí em mais uma aula, na lição de número 10. E antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu já quero pedir que vocês pegam as suas Bíblias e fechem os seus olhos para orar comigo, amém? Senhor meu Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar cada lar, cada criança, Senhor, que possa dar discernimento, sabedoria, entendimento, possa usar as nossas vidas, Senhor, como instrumento para a Tua obra. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Amém. Bom, crianças, nós estamos na nossa revista conhecendo o livro do começo, esse trimestre, que nós estamos aprendendo. E o livro do começo é o livro de Gênesis. A lição de hoje tem como título Uma Promessa para Abraão, que está no livro de Gênesis, no capítulo 13 e 14. Então, se você quer acompanhar comigo essa aula, abra sua Bíblia e acompanhe lá no versículo 13 e 14, amém? Quem lembra do personagem da aula passada? Se você lembrou, parabéns! Nós falamos sobre Abraão. Abraão é o personagem principal dessa história também, porque quem fez essa promessa? Foi Deus que fez uma promessa a Abraão. Na aula passada, crianças, vocês ouviram o início da história, E hoje nós vamos dar continuidade, que Abraão, junto com as suas riquezas, os gados, camelos, jumentos, vacas, também juntamente com Sara, sua esposa, Ló, o seu sobrinho, seus empregados, tudo estavam indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E como falei, Ló também levou as suas riquezas, porque também Ló era muito rico. E eles acamparam ali na cidade de Betel, entre Betel e Ai. Ali armaram a sua tenda, E chegando lá, Abraão ele ergueu um altar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito. E Ló também era muito rico, ele também tinha gados, ovelhas, camelos, pastores, riquezas. E Abraão viu que ali era um lugar pequeno para os dois, Porque não cabia tudo, eles dois eram muito ricos. E os empregados, os servos, os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar entre si, porque o espaço era muito pequeno para eles dois. Aí, crianças, Abraão vendo aquilo, ele logo viu que não ia dar certo, porque eles eram parentes, não era certo que os seus empregados ficassem brigando. Então, ele fez o seguinte, ele falou assim para Ló: Ló, eu tô te dando uma oportunidade para escolher, porque você tá vendo que não vai dar certo nós dois aqui juntos, morando no mesmo lugar, porque os nossos pastores já estão brigando. Então, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló, olhando com os olhos humanos, com os olhos carnais, ele resolveu escolher o lado mais verde, o lado mais bonito, das campinas verdejantes, que era um lugar de perdição, um lugar que se chamava Sodoma, e Gomorra. Era um lugar de pecados que não agradavam a Deus.
E Deus, crianças, ele vê o nosso coração, não o nosso exterior. Mas Ló, naquele momento, ele estava vendo o lado exterior das coisas. Então, como Abraão tinha dado a oportunidade dele escolher, Abraão ficou no mesmo lugar, né? E então eles se separaram e cada um foi para um lado. Crianças, quando eles se separaram, Abraão, ele seguiu, né, a sua viagem em direção à Terra Prometida, e ali Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão assim: Abraão, levanta os teus olhos para os céus, desde onde tu estás, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Assim será a tua descendência. Tudo isso aqui eu irei dar à tua semente. Deus, ele estava prometendo a Abraão muitos descendentes, né? Filhos, netos, bisnetos, uma descendência numerosa. E Deus falou a Abraão que se alguém pudesse contar o pó da terra, né? Alguém já viu aí aquelas areias da praia ou um pozinho de terra? Então Deus falou a Abraão que se alguém pudesse contar, assim seria a descendência, a semente de Abraão seria grandiosa, seria numerosa, que ninguém poderia contar. E Deus falou para Abraão que ele medisse a largura e o comprimento daquela terra, porque aquilo ali seria dado a ele. Que promessa maravilhosa, né, crianças? Então, o título da nossa lição é Uma Promessa para Abraão. Deus estava prometendo a Abraão que a sua descendência seria grandiosa, que ninguém poderia contar. Então, Abraão, ele agradeceu ao Senhor por aquela promessa. Ninguém sabia o tempo ou a hora daquela promessa se cumprir, mas ele recebeu a promessa de Deus. E logo em seguida, né, no fato seguinte, aconteceu que 4 reis declararam guerra contra 5. E 2 desses reis, né, que estavam na guerra, era o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, lá onde estava Ló, o sobrinho de Abraão. E eles invadiram as cidades e levaram os mantimentos, as riquezas, os animais, né? Todas as riquezas daquela cidade. E foi aí que aqueles que não conseguiram fugir foram levados como prisioneiro. E Ló estava ali no meio daqueles prisioneiros. Só que um servo de Ló, ele conseguiu escapar e foi avisar Abraão. Abraão, quando ficou sabendo que o seu parente tinha sido levado prisioneiro por aqueles reis, Abraão juntou seus melhores soldados, né, seus melhores guerreiros, e foram em direção àquele lugar. E ali, crianças, eles conseguiram vencer aquela batalha. Abraão conseguiu, né, porque Abraão era um servo de Deus e Deus estava com ele em tudo. Então Abraão, junto com seus homens, conseguiram vencer, recuperaram os mantimentos, os gados, as riquezas, devolveu a Ló tudo aquilo que ele tinha perdido e conseguiu vencer mais uma vez. Porque quando nós estamos com Deus, quando nós estamos na direção de Deus, tudo se torna mais fácil. E falando de Abraão, Deus tinha prometido a Abraão, né? Como eu falei a vocês, tinha feito uma promessa a Abraão. Só que até o momento a promessa não tinha se cumprido. Mas nem por isso Abraão desistiu. Abraão continua orando, agradecendo a Deus e aguardando a promessa. Porque a palavra de Deus, ela pede que nós tenhamos paciência, que nós possamos saber esperar o tempo de Deus e não desistir na primeira dificuldade. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, para que nós possamos memorizar nossa memória em ação de hoje. Vai dizer assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Então, o tempo nós não sabemos se vai demorar, se vai chegar logo. Assim como Abraão também não sabia quanto ia demorar para acontecer aquela promessa que Deus lhe fez. Mas Abraão, ele soube ter paciência e ele esperou no Senhor. É assim que Deus quer de nós, que nós possamos confiar nas promessas do Senhor e sempre orar antes de tomar alguma decisão, porque Deus se agrada quando nós esperamos nele. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima aula.